Fala, torcedor vascaíno, e aí? Mais uma vez, né? Aquela vitória com sabor, sofrimento. É, torcedor vascaíno, obrigado pelos 100 inscritos aqui no YouTube. Se inscreve no botãozinho vermelho, deixa aí um comentário, sua opinião sobre o jogo do Vasco hoje. Vamos falar um pouquinho aqui pós-jogo. Vou falar rapidinho, gente. Eu não gosto muito de ficar esticando, mas ó, baita de jogo, hein? Ô Vasco de Copas, porque tu não és assim também no Brasileirão, cara? Se fosse assim no Brasileirão, nós não estaríamos nessa situação, não é verdade? Enfim, não quero falar um pouco do Cauã Barros, aliás, Cauã Barros infelizmente em Copa, cara, é um ótimo jogador, é um jovem promissor ainda, tem muito a evoluir, mas o cara faz muita cagada, velho. Faz muita cagada em Copas, foi contra o Corinthians, foi contra o Cruzeiro, ou seja, é um cara que não dá pra confiar ainda em colocar no primeiro tempo. Segundo tempo ali no máximo, faltando 10 minutos para acabar, né? O Vasco que começa o primeiro tempo jogando muito bem, amassando vitória como era previsto. O treinador poupou alguns jogadores, até entendo ele. Eu tinha até comentado isso lá na rede do Vasco, né? Na rede vizinha lá no Insta, que estava certo, gente. Tinha que poupar e também tem que priorizar o Brasileirão, cara. O nosso maior objetivo hoje é não ser rebaixado. Porque não adianta ganhar uma Copa, ir para Libertadores e estar na Série B, não adianta. Então ele fez ali algumas mudanças que eu gostei muito, principalmente do Ramon, do jovem ali, que eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, né? Que eu achava que ele deveria ser titular no lugar do Titi, principalmente ali no meio, como o meio armador, e de fato foi muito bom, ele marcava bem e também conseguia fazer aquelas distribuição de bola, né? Então o Vasco, até antes da expulsão, que foi aos 18 minutos, entre 18 e 17, o Vasco estava melhor, estava amassando, começou já criando oportunidade, como o Dilei perdendo gol, né? Ali com o nosso He-Man, né? Com o... Cara, esqueci até o nome do He-Man agora, gente. Como é que eu esqueci? Spinelli vai lá e perdeu ali uma oportunidade, mas enfim. O Vasco, quando tem a expulsão, cara, eu falei, já era, velho. O Vitória vai engolir agora o Vasco, vai pra cima com tudo, pra tentar fazer um gol. Isso era lógica, né? O Vasco tá com a menos, eu vou pra cima, velho. Se eu fosse o Jair, já tirava um volante, já jogava um atacante já e acabou. Ia pra cima do Vasco, mas não. Foi totalmente diferente, né? Deu a impressão que o Vitória ia ir pra cima, que o Vitória ia querer ir pra cima do Vasco, mas logo depois o Vasco conseguiu se regularizar ali o time, né? Após tirou também o Spinelli, que era o cara que eu falei que eu tiraria também. Colocou o Paulo Henrique, não entendi nada, mas foi boa a substituição, porque colocava velocidade, tanto para atacar como também para defender. Genial, cara, essa substituição, porque ali eu colocaria o Sousa no lugar do Spinelli. Eu não faria aquilo não, tá? Por isso que eu não sou treinador. E aí, após isso, cara, só deu Vasco, velho. Vasco. Finalzinho do primeiro tempo ali, Ramon do 2 chutaços ali, que quase faz o gol, enfim. Volta o segundo tempo e o Vasco em cima do Vitória. Em cima, criou 2, 3 oportunidades, cara. Primeira oportunidade ali que eu fiquei raivado com o Andrés Gomes, tá? Ó, parabéns, Andrés Gomes, pelo gol, mas Andrés Gomes, pô, tu perde muita bola, cara. Vamos ter mais atenção. Mas o cara tenta, né, gente? O cara é um dos que tenta ali. Então, perdeu aquela primeira oportunidade. Falei, rapaz, tu é muito... Não chamei de ruim, porque pra mim é um ótimo jogador, tá? Mas, pô, muito negligente. E aí, logo após, ele vai lá e faz aquele gol. Golaço, dá um corte. Simplesmente a zaga do Vitória também tava fraca hoje, né, velho? O Vasco conseguia toda hora chegar. E aí logo depois o Colídio, cara. Logo depois o Colídio vai criar uma oportunidade onde faz um belo de um domínio e consegue ali acertar a trave. Após isso, gente, só deu básico. Quando foi ali os 35 minutos, o Vitória começou a crescer, né? Era plausível também porque o Vasco já estava simplesmente cansado. Enfim, Vasco 1-0 não é um resultado esticado, porque o Barradão é difícil jogar no Barradão, mas valeu demais esse 1-0 aí, porque a gente poderia ter saído perdido ou pelo menos com empate. Levamos esse jogo aí com um gol de vantagem e aí vamos ver o que é que vai acontecer. Próximo foco agora, Brasileirão contra o Cruzeiro, jogo difícil. O Vasco vai estar com alguns jogadores já descansados. Sabadão agora, tá? E esperamos que a gente possa ter um bom resultado pra gente sorrir também no Brasileirão. O adversário não é fraco, o Cruzeiro, um ótimo visitante, mas vamos ver o que é que a gente faz aí, tá? Então comenta aqui abaixo o que você acha.